programa Exaltando ao Senhor, da Igreja Filadélfia Pentecostal, e na responsabilidade do pastor Edivaldo Diniz, né, hoje dando continuidade a mais uma entrevista, né, todos os domingos temos esse objetivo de fazermos entrevista com diversas pessoas, e hoje, né, estamos tendo a honra de ter aqui conosco nada mais nada menos do que o pastor presidente do Ministério Filadélfia Pentecostal, o pastor Edivaldo Diniz, né, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãozinho, é um prazer. O prazer é nosso, pastor. Estar participando aqui desse programa, né, pela primeira vez. É uma honra, estou me sentindo honrado, né, em estar aqui presente aqui nesse estúdio, né, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Bom, pastor Edivaldo, a honra de fato é nossa, né? O senhor, o líder do nosso ministério, o meu pastor local, pastor pai na fé, né? Eu agradeço a Deus por isso, né? Temos uma jornada bastante grande junto aí, e agradecemos a Deus, né, por ter tido esta formação espiritual, né, segundo a sua ministração, né? Mas iniciando a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar ao Senhor com qual idade o Senhor aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Bom, eu aceitei Jesus aproximadamente, quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tinha aproximadamente 27 anos de idade. 27. Quando aceitei Jesus, né? O outro tempo passado, todo perdido. Eu conto de 27 anos para cá, nova criatura. Já tem quantos anos de evangelho? Eu estou com 43 anos de evangelho. 43 anos, né? Que aceitei Jesus como meu Salvador, 43 anos. Engraçado. O que levou o Senhor a frequentar as igrejas evangélicas? Visitas. Visita, eu coloco em primeiro lugar as visitas, né? E também os convites. Na época minha mãe já era evangélica, né? Minha mãe aceitou Jesus, mas eu não queria nada com o evangelho, e ela sempre me convidava para fazer uma visita, né, na igreja. Vai lá na igreja, tá, você vai ouvir, e aí a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e tal. Eu comecei assistindo os cultos, até que me decidi. Amém. Pelo que sabemos, o senhor até era um pouco devoto, né, na igreja católica, né, o senhor era um pouco devoto, e isso também era um motivo de impedir a sua frequência à igreja evangélica. Com certeza. Eu era muito dedicado na igreja católica. Eu era um participante, né? Eu sempre era aquela pessoa que me confessava, comungava, assistia às procissões. Mas eu comecei a examinar a Bíblia. A Bíblia diz que nada sabe os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, e roga a um Deus que não pode salvar. Então esse foi mais a minha aproximação. Foi esclarecendo, né, a minha mente, abrindo, como diz a minha mente, e eu me chegando mais ao Evangelho. Graças a Deus. Então, pastor, pelo tempo que o senhor é evangélico, já 43 anos, né, de evangelho, né, aceitou Jesus ainda novo, né, e eu gostaria de fazer uma pergunta o seguinte: hoje a facilidade é muito grande com relação aos meios de comunicação, de locomoção, né, e a forma de que as pessoas têm para se chegar a certos determinados locais. Eu pergunto o seguinte: qual era a forma de evangelização para alcançar as pessoas mais distantes, os povoados, as cidades vizinhas, na época em que o senhor aceitou o evangelho? Bom, é como você falou, hoje é uma facilidade, está muito fácil. Mas na época, especialmente que cheguei aqui, né, há 30 anos passados, é muito difícil a evangelização, porque nós não tínhamos transporte. Esse transporte alternativo era difícil aqui, também não tínhamos. Mas hoje está uma facilidade, né? Mas antigamente era difícil a gente se deslocar para uma cidade, tinha que pedindo aqueles irmãos que tinham seus transportes, né? Para nos levar até tal cidade para pregar o Evangelho. É isso. A gente sempre ouve falar assim que chegavam até a andar de animais, de jumentos, né, para alcançar algumas pessoas mais distantes, nas zonas urbanas, rurais, né? É verdade. Porque a gente penetrava em locais que nem transporte, nem carro, tinha que ser isso mesmo, como você acabou de falar, o transporte era animal mesmo. Hoje já existe estradas, né?
Pistas, pô, né? Hoje tá fácil. Então, pastor Edvaldo, como se deu o seu chamado para ministrar a igreja de Coremas? Mas ele foi um pouco, assim, difícil, porque na época, Deus falou primeiramente com a minha esposa, a missionária Raquel. Ela sentiu a chamada para virmos aqui, para pastorearmos aqui a congregação aqui em Coremas. Mas eu fiquei assim um pouco, achei difícil, porque na época eu era bem pregado, ela também bem pregada. Nós vivíamos materialmente bem, espiritualmente também, porque nós frequentava a igreja, tudo bem. E eu era gerente de uma loja, e como eu poderia abandonar tudo e vir aqui para Coremas, para viver de quê? Aqui nós não tínhamos, só tínhamos 5 crentes, 3 membros e 2 congregados. E materialmente nós não tínhamos assim nenhuma, como dizer... Um meio de vida, um meio de vida mais fácil, um meio de vida. Uma renda mensal. Uma renda mensal, nós não tínhamos nada aqui, somente viemos aqui pela fé. Pela fé. Mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. O salmista Davi disse: fui moço, hoje estou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Essa foi a nossa confiança. Eu lembrando aqui de alguns testemunhos, eu acho... o senhor poderia citar assim um acontecido que marcou na sua história, assim, Deus provendo financeiramente o alimento de cada dia, assim, algo que ficou marcado? Sim. Vamos pelo menos pelo tempo é resumido. Nós temos uma experiência muito grande. Aqui numa certa feita eu estava 4 horas da manhã na igreja orando, que nós tínhamos uma oração de 4 horas da manhã. Nós reuníamos na igreja e orar. E eu falando ao Senhor, eu estava para receber alguns visitantes que vinham de uma cidade próxima para Coremas, e nós não tínhamos financeiramente, o cofre estava 0. E eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que Ele providenciasse. Então, tem uma cidade próxima, que é a nossa cidade de Coremas, por nome de Pombal. E tinha um senhor de uma igreja tal, um senhor evangélico, eu orando aqui, pedindo ao Senhor. Quando foi 4h10 da manhã, ele testificou na nossa igreja. O Espírito Santo despertou ele, falando o nome dele, e dizendo: levante-se, vá no seu celeiro, que na época ele tinha uma loja muito grande, ele tinha um armazém muito grande, tinha de tudo nesse armazém, e ele disse: o Espírito Santo, vá, pegue uma caixa e coloque muita mercadoria e manda para meu servo que está pedindo nesta hora. Amém. Então ele se levantou, pegou umas caixas e começou a colocar mercadoria dentro daquela caixa. E a esposa dele despertou e disse: fulano, você está fazendo o que essa hora? Ele disse: eu estava dormindo, o Espírito Santo me despertou e falou que eu mandasse uma mercadoria aqui para o pastor da igreja Filadélfia em Coremas. Mas eu não sei, eu não sei como é o nome desse homem, eu não conheço ele. Aí ela olhou para ele e disse: você está ficando doido? Ele disse: não, eu vou fazer o que o Espírito Santo está mandando que eu faça. E assim ele pegou essa mercadoria e mandou. Novamente eu estava orando meio-dia quando chegou essa mercadoria, numa veronei, e alguém chegou batendo na porta da igreja. Eu estava orando, aí alguém disse: pastor, chegou uma caixa aí para o senhor, tem uma mercadoria que veio de Pombal para o senhor. Eu digo: não, para mim não, meu filho, eu não saí daqui hoje, eu não fiz compra em canto nenhum. Ele disse: mas é para o senhor mesmo, porque está escrito na caixa: ao pastor da igreja Filadélfia em Coremas. Eu digo: é meu mesmo, foi o Espírito Santo que mandou. Amém. Graças a Deus. Então, naquele momento, pegamos aquela mercadoria, levamos para casa, e daquela mercadoria nós se alimentamos 15 dias. Então, na hora da refeição, veio muita coisa, tudo o que precisava veio. Aí um daqueles irmãos visitantes disse: mas rapaz, como é bom a casa do pastor. Como é bom a casa do pastor. Milagre, né? Aí eu cá comigo: você está aí
usufruindo aí, mas você não sabe o preço que o pastor pagou para você chegar nesse ponto aí. Desfrutar. Mas foi gratificante, irmãozinho. Foi uma experiência que eu nunca consegui esquecer. Tá aí um bom resultado, assim, uma provisão de Deus, uma prova de Deus pelo esforço de deixar todo o emprego, né, deixar o emprego da esposa para cuidar de uma igreja com 5 membros, né, sem um salário fixo, e de repente Deus arruma seus meios, né, que eu creio que isso foi uma das várias vezes que Deus tem abençoado, né. Nós devemos louvar a Deus, e as pessoas que também ingressam no ministério devem dizer que deve ter confiança, saber que Deus ele provê de qualquer forma, né? É verdade. Pois bem, pastor Edivaldo, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: com tanta experiência, né, com a responsabilidade que tem sobre os ombros, a vasta experiência que tem, que conselho o senhor daria para os que almejam chegar ao pastorado? Irmão, com paciência. Com paciência, porque aquilo que Deus preparou para você, não tem homem que tire, não tem homem que tome aquilo que Deus preparou. Então as coisas de Deus é no tempo, né? Tem um tempo determinado por Deus. Deus não atrasa, Deus não adianta, mas na hora certa Ele chega. E aquilo que, como eu falei, que está preparado para você, está preparado. Só você é que vai realmente... O senhor fala, você que está ouvindo, assistindo o vídeo, né? É para você que está assistindo o vídeo, né? É para você, para todos os nossos ouvintes. Então, pastor Edivaldo, aí o senhor tem falado para a gente aí com relação à sua aceitação a Jesus, o seu chamado para ministrar a igreja de Corema, mas hoje nós sabemos que o senhor tem um chamado bem maior. Chegou a ser presidente do ministério, né, está ministrando. Quantas igrejas estão sob os seus cuidados como presidente do ministério nos dias atuais? Hoje nós temos, irmão, aproximadamente, irmão Zildo, 23 congregações que estão sob o nosso cuidado, né? 23 congregações que nós visitamos, que nós assistenciamos, né? 23 congregações, é um campo um pouco extensivo, né? Isso. Então nós louvamos e glorificamos a Deus por isso. Liderar é apenas um fardo difícil de carregar, ou apesar das grandes responsabilidades traz prazer também, momentos de prazer em liderar o campo? Nós sabemos, irmãozinho, que presidir é uma responsabilidade muito grande, né? Sabemos que presidente é uma coisa que tudo recai sobre ele. Aquilo que as pessoas, que as congregações não podem resolver, então leva para o presidente. Se torna um fardo pesado, não é verdade? Se torna um fardo pesado. Mas é gratificante, porque nós estamos obedecendo a Jesus. Amém. Nós estamos aqui não por nossa vontade, mas por a vontade de Deus, né? Então isso traz uma recompensa. Uma recompensa, isso traz prazer, um prazer, né? Fazemos com prazer a obra de Deus. É isso que realmente que nos alegra. É porque nós não fazemos gemendo, chorando não, mas nós fazemos com alegria, cumprindo o ID de Jesus. Amém, graças a Deus. Pastor Edivaldo, eu vou falar umas poucas palavras aqui e o senhor vai falar, não é obrigado a responder na íntegra o significado da palavra, mas o que ela significa para a igreja, para os cristãos, para a sua vida, né? Então, oração. A oração, irmão Zildo, é uma coisa muito importante, porque sem a oração, nós não podemos se locomover. É através da oração, né? Que nós vemos, o próprio Jesus, ele deixou um exemplo para nós, para que nós vivêssemos orando, que ele orou. E Jesus, como santo, como Deus, olhando assim no natural, não precisava. Mas foi para deixar um exemplo para nós, para que nós também possamos viver uma vida de oração. Nós podemos orar constantemente. Você pode estar trabalhando, orando, você pode estar viajando, orando, né? Porque a oração é a base principal para o cristão. Fortalece. É a oração e a vigilância também. A oração com a vigilância é uma coisa muito importante na vida do cristão. Amém. Família. Família. Hoje, graças a Deus, eu tenho prazer da família que tenho, né? Hoje, minha família é pequena, eu digo pequena no natural, mas temos uma grande família, os evangélicos, nós somos uma família, né? Mas família que vivemos em casa. Por exemplo,
Eu tenho minha esposa, graças a Deus, a missionária Raquel, uma pessoa dedicada na obra do Senhor. Eu tenho minha filha também, que é dedicada no trabalho de Deus. Tenho meu genro, que é pastor. E tenho duas netas. Essas duas netas também já está tomando parte, uma com 8 anos e a outra com 11, né? Então, eles já estão também já envolvidos no trabalho do Senhor, louvando ao Senhor. É uma bênção nas mãos do Senhor. Então, eu tenho uma família abençoada por Deus. Amém, graças a Deus, né? Então a família, de fato, ela complementa, né, o seu ministério. Com né? certeza, com certeza. Pastor Edivaldo, estudo bíblico. Nós sabemos que hoje em dia a igreja atual, ela se pega mais com milagres, com bênção, com profecias, pregações que promovam um bem-estar e uma segurança, né? Mas o estudo bíblico em si, doutrinário para a igreja, o que o senhor tem a falar sobre isso? Isso é muito importante, irmão. O estudo, a palavra. Eu sei que ainda existem milagres, mas nós não podemos viver só de milagres. Nós temos que viver da palavra, o estudo da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a palavra, né? O estudo da palavra de Deus. Nós não podemos viver sem também o estudo da palavra de Deus, porque quando nós estamos estudando a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos adquirindo sabedoria, não é isso? Experiência pelos nossos irmãos que já passaram e deixaram esse exemplo para nós, nos dias atuais. Amém, graças a Deus. Então é reconhecido que é indispensável, né, o estudo bíblico para a vida da igreja. É indispensável, né? Sim. Pastor Edivaldo, para finalizarmos, né, enquanto o irmão Lindos se prepara ali para desligar a câmera, eu gostaria de deixar um espaço para o senhor deixar um recado para os seus discípulos espalhados por todo o ministério, como também para os que estão distantes, já se afastaram do ministério. Então fique à vontade aí para o senhor fazer suas colocações finais. Zildo, realmente para aqueles que estão nos assistindo nesta hora, o que eu desejo para eles é que eles cresçam na graça e no conhecimento. Agora, como eu falei anteriormente, para tudo tem um tempo, né? Eu sei que muitos almejam até o pastorado, ao presbitério, o evangelista, tal, mas espera com paciência. Nos fica no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, na hora certa, Deus vai te honrar e você vai ser bem sucedido, em o nome de Jesus. Amém. Tá aí, esse é o programa Exaltando ao Senhor, da Igreja de Filadélfia Pentecostal, na responsabilidade do pastor Edivaldo Diniz, né? Estamos encerrando mais essa entrevista. Pastor Edivaldo, da paz do Senhor, obrigado pela entrevista. Meu irmão. Deus e que o Senhor ele possa vos abençoar. No próximo domingo estaremos com mais uma pessoa aqui trazendo a experiência para a nossa meditação, para o nosso elevador espiritual. Que Deus abençoe a todos. Amém.